paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre convosco, os que estão aqui conosco na aula e os que vão também acompanhar pela internet. Deus abençoe a todos. Nós vamos encerrar a matéria da evangelização e hoje nós vamos falar especificamente do plano da salvação, a evangelização e o plano da salvação. A Bíblia fala essa terminologia, ou foi algo que os homens entenderam que está implícito na palavra de Deus e na história do homem? Plano da salvação. Está na Bíblia escrito plano da salvação? Não sei. Não está na Bíblia. Na verdade, foi algo que os estudiosos de evangelização e missiologia criaram. Existe uma matéria dada nos seminários que é a missiologia. Tem o seminário do Diante do Trono, eles dão essa matéria. Tem pessoas que ministram e também a matéria de evangelização, né? Que eu acho assim que é bem pertinente, porque por mais que a gente conheça todas as doutrinas da Bíblia e não as utilize como uma ferramenta na evangelização, eu acho que é um tremendo desperdício, não é mesmo? Você conhece de soteriologia, de pneumatologia, você conhece da doutrina da graça, da doutrina do pecado, doutrina essa, doutrina aquela, ética, escatologia, e assim a gente engorda espiritualmente. A gente precisa exercitar isso, pregando o Evangelho. Por que então se chama plano da salvação? Uma vez eu conversava com uma pessoa, primeiro que Deus nunca perdeu o controle. Quando Deus ele criou o homem, Deus é eterno. Quando ele criou o homem, ele já sabia da possibilidade do homem pecar. Tanto é que diz que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Como é que Jesus pode ter sido morto desde a fundação do mundo? Eu converso com a minha esposa, ela fala: João, como é que é isso? O Senhor foi crucificado também no Egito. Como é que é isso? Na verdade, é uma forma simbólica de dizer que ele morreu pelos egípcios, pelos brasileiros, pelos japoneses, por todos os homens. Então, é como se ele fosse crucificado também no Brasil. Se nós fôssemos fazer o desenho de um Jesus, a gente usaria essa forma clássica, né? Aquele homem barbudo, cabeludo. Agora, se for na África, eles vão fazer um moço moreno, bem pigmentado, cabelo curto, mais magro, né? Então, essa questão da contextualização. Muito bem, nós temos, durante 15 anos, feito trabalho nos hospitais. E durante esse tempo todo, a gente veio tendo entendimento de como fazer o trabalho, não só nos hospitais, mas nos presídios, na capelania com idosos. Tudo isso aí está fechado, né? Com exceção da Benê, que a gente está indo lá na aula de paliativos, em que pessoas estão desenganadas pela ciência, então a gente vai dar assistência a elas e leva elas a Cristo, ou pelo menos a grande parte das que estão lá. Muito bem. A gente foi tendo um entendimento do que a gente vai fazer no hospital, o que a gente vai fazer no presídio. A gente vai contar histórias, a gente vai só se oferecer para fazer uma oração. Então a gente percebeu que Deus vinha nos dando entendimento de como a gente usar o tempo nesses lugares para comunicar a mensagem da salvação, que a gente chama de plano da salvação. Muito bem, a gente começou falando do Salmo 23, e é mais ou menos assim que a gente se conduz. Eu vou ler o Salmo 23 aqui. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em
verdes pastos, guia-me mansamente para as águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, aqui nós temos algo muito interessante. Um salmo, que é Salmo de Davi, é um Tehillim, é uma canção, e Davi aqui, antes dele ser rei de Israel, ele, na casa do pai dele, ele tinha uma função. Qual era a função dele? Ele era pastor. E o que o pastor faz? Ele cuida das ovelhas, né? Ele leva para tomar as águas, ele tosqueia, ele limpa os carrapichos do mato e até dos parasitas, né? Porque é interessante, quando Davi fala que unge a cabeça, o pastor ungia a cabeça com óleo das ovelhas, mas tinha um propósito. Tinha alguns parasitas que se alojavam na cabeça e iam e entravam pelas narinas e enlouquecia a ovelha, porque a ovelha, querendo tirar aquele bicho de dentro do nariz, imagina, ela batia com a cabeça na árvore, na rocha e tal. Então tem essa função. O óleo na cabeça faz com que o parasita escorregue e não faça o caminho para acesso à narina e tudo mais, né? Muito bem. Davi, ele, quando na vida dele, diz a biografia na Bíblia, né, da história dele, ele cita algo muito interessante que ele fez para defender as ovelhas. Quem lembra? Ele teve duas grandes lutas. Ele lutou contra um leão, exatamente, e também com um urso. Muito bem. Quando Davi luta com o gigante, segundo o livro de Samuel, fala da aparência dele. Como que era a aparência de Davi? Ele era pequeno, né? Ele era um moço ruivo e de... Não tinha beleza, mas... ia ser um adolescente, típico do adolescente, né? Os adolescentes vão crescendo, vão espichando. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu comia muito pão. Minha mãe comprava pão, mas eu não comia tudo. E a minha mãe falou assim: peraí, vamos com calma aí. Come arroz e feijão, deixa o pão para mim. Eu tinha uma fome assim, incontrolável, era um negócio. E eu era muito magro, parecia... Minha mãe falou assim: tu tem verme? Eu falei assim: eu vou ter, né? Eu como sou magro desse jeito. Davi era um adolescente, era magro, mas ele lutou para defender as ovelhas do pai dele. Porque as ovelhas, para o pastor, têm um valor. Elas têm a ovelha, ela dava lã, mas não só a lã, mas dá a lanolina. Quem sabe o que é a lanolina? É uma gordura que é produzida pelas glândulas sebáceas da ovelha, que nós pouco sabemos, mas é utilizado nos sabonetes. Pode ver lá, lanolina, a composição dos sabonetes. A lanolina é isso, vem das ovelhas. Então, ele sabia que a ovelha, ela tinha um valor. Boa noite, meu irmão Aguinaldo, Pai do Senhor. E ele defendeu quando veio o urso. Imagina um urso com a força que tem perante
um jovenzinho de frágil aparência e ruivo, mas diz que ele pegou pela barba do urso lá e colocou por terra. E também lutou contra um leão. O leão é um dos animais mais fortes da natureza. É impressionante o dorso dele. O leão, o dorso dele é muito forte, que ele consegue até vencer o tigre, que é mais corpulento do que ele. E o dorso do tigre também é muito forte, tanto é que o tigre numa batalha, ele fica de pé e ele se aproveita da musculatura do dorso para jogar o peso contra o adversário. E o leão, ele tem, por isso que é chamado talvez o rei dos animais. E aquele leão estava mal intencionado, queria comer as ovelhas. E uma coisa, o leão, se ele chegar num território e ele vê que ele domina, ele vai acabar com o rebanho todo. Então qual é a solução? Enfrentar a resistência ao leão. E foi então Samuel, a mandado de Deus, ungiu um novo rei. Daí chegou na casa de Jessé, mas não sabia quem era Davi. E quando Samuel, o profeta, que era um homem de Deus, um homem de oração, era um homem que tinha um poder de Deus assim muito grande, né? Ele viu um dos filhos de Jessé, ele falou assim: estou diante do rei. Deus falou assim: o homem, ele enxerga o exterior, porque o moço era bonito, era alto. E Saul, como o primeiro rei, era um moço que se destacava, alto também, bonito. Entretanto, a beleza ou os aspectos físicos de alguém não impressiona a Deus. O que impressionava a Deus era saber de um menino, de um adolescente que cuidava bem das ovelhas e ainda escrevia salmos e cantava eles a Deus. E ele escreveu esse salmo, né? Muito bem. No hospital ou em qualquer lugar que a gente não vai dar essas explicações todas do salmo. Na verdade, a gente utiliza-se do Salmo 23 como um ponto de contato. Por quê? Porque normalmente, pelo menos 95% das pessoas que você encontrar, se você falar assim, eu vou ler uma passagem da Bíblia, o Salmo 23, a pessoa já vai hesitar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então a gente se utiliza de algo que é bem conhecido pelas pessoas. Mas a gente não vai explorar versículo por versículo ou vai falar o que diz o hebraico, porque o hebraico é muito lindo. Na verdade, o Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada. É assim que diz no hebraico. O Senhor me basta, Ele é suficiente, eu não preciso de mais nada, eu fechei com Ele, muito bem. Mas a gente não vai entrar nessas questões teológicas. E eu também ensino que a gente não deva ser muito teológico. E a gente tem que ter meio que liberto de tudo aquilo que a gente vê nas nossas igrejas. E a gente vê coisas muito peculiares. Por exemplo, tem igrejas que o pastor fala assim: se confessares ao Senhor Jesus com a tua boca e o teu coração crê, citando Romanos 10, né? Daí então, eu tive uma vez com um rapaz no hospital e eu ia com ele, e ele tinha uma certa dificuldade para desenrolar o plano da salvação, e eu ia com ele justamente para ele tentar. Eu ia 1, 2, 3 vezes, tipo assim, quem sabe, né? Ele vai copiando, mas ele estava preso à igreja. Daí, certa vez, ele chegou lá, tinha um casal no quarto, ele chegou para o casal e falou assim: você quer confessar? Olha, eu não sei o que aquele rapaz fez lá, mas ele arregalou o olho assim. Por quê? Porque no catolicismo, confessar é confessar pecado. Já pensou se ele fosse confessar os pecados da esposa? Ele ia
tomar uma surra. Ele arregalou o olho assim, né? Daí eu ainda emendei ali, eu falei assim, confessar a sua necessidade de receber Jesus como Salvador, daí eu peguei de volta a coisa. Mas tem que tomar cuidado, né? Não quero confessar. Muito bem. Então a gente costuma fazer o seguinte, a gente lê esse salmo e eu aqui pego o último versículo e eu costumo dizer assim, essa é a vontade de Deus, nosso Senhor, sendo o pastor, que a gente habite com Ele para sempre na casa dele. Lembrando o que está escrito em João capítulo 10, verso 11, Jesus disse-lhes, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E aí é a única vez que eu vou citar um livro a mais do que o Salmo. Por quê? Porque a pessoa não consegue, quem não é crente, quem não recebeu Jesus, não consegue ter um entendimento que nós temos. Por exemplo, irmã Olga e irmã Crislane, quanto tempo vocês são da igreja? Uns anos. A gente tinha 7 anos de idade. 7 anos de idade, né? 23. Imagina quantos mestres, quantos pastores e pregadores vocês ouviram, não foi mesmo? Quantos pastores eram no Ministério de Santos? O Ministério de Santos tira o pastor de tempo em tempo, né? Daí vem outro pastor com outro estilo. Então imagina quanta, no tocante a apelo, salvação, quanto vocês já ouviram. Irmã Aguinaldo, irmã congregou no Brasil para Cristo e no Pastor Vitinho, não é isso? Pastor Davi, no Brasil para Cristo, né? E o pastor... Então, são pelo menos 3 pastores que o irmão teve, né? O pastor Vitinho, o primeiro pastor e o pastor Davi, né? Então, percebe que há mudanças. A irmã Lucinéia é só do Brasil, né? Mas tiveram mudanças de pastores, né? Com estilos diferentes ou não? Poucos lá, porque a igreja vocês não mudam, é fixo o pastor. É fixo, né? Sim. Então, teve o início, o pastor Leonardo, que faleceu, o pastor Adriano ficou muito tempo lá e agora o pastor Pedro, 3 pastores. A gente conhecia o pastor daquela igreja há mais ou menos uns 25 anos atrás, no Brasil para Cristo. Ele era um pastor moreno, não esqueci o nome dele. Pastor Leonardo, era um pastor moreno, né? Isso, não era ali antigamente a igreja era em outro lugar, depois mudou para lá, né? Sempre foi ali? Bem, também faz muito tempo, era mais meu sogro